As nossas convicções e condicionamentos subconscientes ditam e controlam as nossas ações conscientes. A mente subconsciente é controlada completamente pelo poder da sugestão, um processo através do qual uma ideia sugerida é entretida, aceita ou efetivada. Todas as experiências do humano são baseadas em pensamentos impressos na mente subconsciente através da crença que, recebendo sugestões como verdadeiras, mesmo sendo falsas, começa a agir sobre elas. Porém, é possível reverter esse processo por meio de autossugestões e da imaginação que reprogramam o subconsciente. Como a mente subconsciente é onipotente e onisciente, ela sabe tudo o que deve ser feito para o bem e, quando direcionada adequadamente pela sugestão, ela nos leva a realizar coisas maravilhosas, mudando dessa forma os nossos destinos. O cérebro é o aparato físico através do qual diferentes aspectos da mente são produzidos, uma mente consciente e uma mente subconsciente. A sua mente consciente é às vezes chamada de mente objetiva e é o seu guia e diretor em seu contato com o seu ambiente, e os seus meios de observação são os seus 5 sentidos. A mente subjetiva ou subconsciente controla todas as funções silenciosas, involuntárias e vegetativas, e essa parte da mente vê sem o uso dos órgãos naturais da visão, pois ela percebe por intuição e tem a capacidade de clarividência e clareaudiência. A mente subconsciente pode deixar o seu corpo, viajar para terras distantes, recuperar informações, pode ler os pensamentos dos outros e recebe inteligência e a transmite às pessoas à distância. Inúmeras pesquisas puderam demonstrar que o subconsciente é incapaz de fazer seleções e comparações necessárias para um processo de raciocínio. Os resultados mostraram repetidamente que o seu subconsciente aceitará sugestões, por mais falsas que sejam. Uma sugestão é o ato ou a instância de colocar algo na mente, o processo mental pelo qual o pensamento ou a ideia sugerida é entretida, aceita ou efetivada, onde depois de aceitar qualquer sugestão, o subconsciente responde de acordo com a natureza da sugestão apresentada. Nesse sentido, a mente subconsciente é totalmente incapaz de raciocínio indutivo e é constantemente suscetível ao poder da sugestão para o bem ou para o mal, através da mente consciente do próprio indivíduo ou através da mente de uma outra pessoa. Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenhou um papel na vida e no pensamento do humano em cada país da Terra. A sugestão pode ser usada para disciplinar e controlar a nós mesmos, mas também para controlar e dominar outras pessoas que não conhecem as leis da mente. As informações ou notícias são constantemente trazidas à nossa atenção durante todo o dia por meio dos 5 sentidos e, na maioria das vezes, elas semeiam a futilidade, o medo, a preocupação e a destruição iminente. Além disso, a maioria de nós recebeu muitas sugestões negativas desde a infância e, não sabendo como combatê-las, nós as aceitamos inconscientemente. Esse processo de heterossugestão continua em todos os ambientes domésticos, comerciais e sociais, cujo objetivo é fazê-lo pensar, sentir e agir da maneira que os outros desejam,
e de maneiras que sejam para a sua vantagem. Segundo o filósofo Charles Haanel, condições limitantes como o medo, a preocupação e os males de todos os tipos nos dominam em razão de sugestões falsas aceitas pela mente subconsciente desprotegida. A mente subconsciente então faz inferências justas e precisas a partir de premissas fornecidas por fontes externas. O seu subconsciente não pode argumentar controversamente e, portanto, se você der sugestões erradas, o subconsciente as aceitará como verdadeiras e procederá para que elas passem como condições, experiências e eventos. O místico Joseph Murphy afirma que uma sugestão não tem poder em si mesma, exceto se aceita mentalmente, fazendo com que os seus poderes subconscientes fluam de maneira limitada e restrita, de acordo com a natureza da sugestão. De acordo com Murphy, é possível rejeitar todas essas sugestões negativas, dando sugestões automáticas construtivas à mente subconsciente regularmente, por exemplo, ideias e premissas que abençoam, curam, inspiram e enchem a alma de alegria. O cientista Elmer Gates pôde demonstrar em seus estudos que todo pensamento produz uma leve mudança molecular na substância do cérebro e que a repetição do mesmo tipo de pensamento causa uma repetição da mesma ação molecular até que finalmente um canal seja formado na substância cerebral que só pode ser erradicado por um processo reverso de pensamento. O psicoterapeuta Charles Baudouin ensinou já em 1910 que a melhor maneira de impressionar a mente subconsciente é entrar em um estado sonolento ou em um estado semelhante ao sono em que todo o esforço é reduzido ao mínimo. Então, de maneira silenciosa, passiva e receptiva, uma ideia pode então ser transmitida ao subconsciente. Ao longo dos anos, pesquisas na área da neurociência mostraram que o cérebro possui um escopo amplo de frequências de ondas cerebrais, variando de ondas muito baixas encontradas no sono profundo, chamadas de ondas delta, às ondas cerebrais altas, chamadas de ondas beta. Quando ultrapassamos o estado beta, a primeira camada do subconsciente é a faixa de frequências de ondas cerebrais alfa. Em alfa, a sua respiração diminui naturalmente, a voz em sua cabeça se acalma e quanto mais você continua a relaxar, mais você começa a descer a escada da consciência para os estados teta e delta. À medida que você aumenta a sua sugestionabilidade suprimindo a sua mente analítica, a diminuição das suas ondas cerebrais de beta para alfa até teta aumenta o seu nível de transe. As ondas cerebrais teta podem ser medidas entre 4 a 8 ciclos por segundo e são o estado crepuscular no qual algumas pessoas se encontram meio acordadas e meio adormecidas. Este também é o estado hipnótico em que há acesso ao subconsciente. Em teta, somos mais programáveis porque existe um véu fino entre a mente consciente e a mente subconsciente. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. A autossugestão é um processo repetitivo através do qual alimentamos o nosso subconsciente com declarações positivas que se traduzem em realidade. Porém, a repetição em si não é suficiente, a menos que ela seja acompanhada de emoções e visualizações. A visualização é um processo de criar e ver uma imagem mental do tipo de coisa que queremos ter ou fazer, ou do tipo de pessoa que queremos ser. Segundo o místico Neville Goddard, nenhuma ideia apresentada à mente pode se realizar, a menos que a mente a aceite, já que o mundo é o resultado dos estados com os quais a imaginação se funde. Goddard afirma que uma suposição, embora falsa, se persistida,
se tornará realidade, já que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas. Nesse sentido, o mundo interior da imaginação contínua é a força pela qual o mundo exterior é trazido à tona, uma projeção do mundo interior da imaginação. A imaginação determinada, pensando desde o fim, ou seja, onde o futuro se torna o presente na imaginação, é o começo de todos os milagres. Os pensamentos são vitais, vivos, coisas tão reais quanto o oxigênio ou o hidrogênio, e toda criação começa com um pensamento. Quando tomamos consciência de que não temos algo que queremos, experimentamos naturalmente a emoção da falta por não ter o que desejamos. Porém, é assim que começamos a criar através da imaginação, mas naturalmente nosso cérebro começa a criar imagens de como seria o nosso futuro. Várias pesquisas já puderam verificar que a visualização nos permite mudar o nosso cérebro para criar um novo nível de mente, sem fazer nada físico além de pensar. De acordo com o neurocientista Joe Dispenza, esse processo começa no lobo frontal, o centro criativo do cérebro, que, quando ativado através da visualização, começa a recrutar circuitos no resto do cérebro relacionados às coisas que aprendemos e experimentamos em nossas vidas. Como resultado, o nosso cérebro começa a disparar em novas sequências, padrões e combinações. Nessa premissa, através da imaginação, podemos empregar as faculdades avançadas do nosso lobo frontal para criar mudanças significativas em nossa vida, e quando estamos sentindo as emoções do nosso futuro, seja a gratidão, a alegria e a abundância, os pensamentos criativos na mente se tornam a experiência. O alquimista e médico Paracelso afirmava que se o objeto da sua fé é verdadeiro ou falso, você obterá os mesmos efeitos, e segue-se que, qualquer que seja a sua crença objetiva, se você tiver fé ativa ou passivamente, a sua mente subconsciente será controlada pelas sugestões e o seu desejo será realizado. O neuropata Phineas Pakhaskimbi costumava dizer que a sugestão que damos ao outro, damos a nós mesmos. Por isso, nunca sugira a outro ou pense algo sobre uma outra pessoa que você não gostaria que o outro pensasse, sugerisse ou sentisse sobre você, porque a sua mente é o meio criativo. Você não precisa ser influenciado por heterossugestão destrutiva, já que nunca é o que uma pessoa diz ou faz que nos afeta, mas é a nossa reação ao que é dito ou feito que importa. Se você se encontra sempre reagindo da mesma maneira às pessoas e às condições, você não está crescendo. Em vez disso, você está parado e imerso profundamente na mente das massas. Porém, quando voltamos o rosto de toda sugestão hostil para o amigável, do ruim para o bom, do infeliz para o feliz, mudamos o mundo inteiro. Por isso, devemos evitar todas as sugestões de fontes estranhas que sejam adversas aos nossos objetivos e sonhos. Se essas sugestões lhe forem impostas, rejeite-as através das autossugestões afirmativas do seu próprio poder, já que a fonte de toda a vida e todo o poder é interior. O pensamento é criativo, as condições externas são apenas aparências e não têm realidade, já que o espírito ou a consciência é a única realidade e nunca pode ser menos que perfeito. A mente subconsciente está em toda parte, já que ela é a força criativa do universo, a energia eterna do espírito. A mente subconsciente é o elo de ligação entre a mente universal e a mente consciente, e assim a mente consciente pode sugerir conscientemente pensamentos que a mente subconsciente colocará em ação, já que o subconsciente é um com o universal. O nosso mundo
interior do pensamento e sentimento está conectado a um reino imaterial, um lugar onde todas as possibilidades para os eventos presentes, passados e futuros existem simultaneamente. Este reino é chamado de campo quântico, um lugar no qual apenas a energia, a luz e a informação existem como frequência, e não importa o que é emitido desse campo, já que é o campo que cria a matéria. Nesse sentido, se você está tentando mudar a matéria, você acredita na ilusão de que a matéria é mais real que a energia, mas na realidade não se pode ter a vida sem a energia e, portanto, é preciso ir além da matéria para mudar a vida. Toda vez que você altera o padrão no campo através de uma mudança dos seus pensamentos, formando imagens mentais através da autossugestão, você está literalmente alterando a sua realidade tridimensional. Ou seja, podemos condicionar a nossa mente subconsciente a manter crenças que melhoram a nossa experiência de vida. Assim, através da repetição, elas se tornam a realidade que experimentamos regularmente. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.